Olá, povo lindo! Vamos gravar aqui questões específicas da organizadora EPL para CFOA. Vamos trabalhar agora a regência verbal e nominal. Vocês já viram toda a parte de teoria, agora nós vamos vimos também exercícios de outras organizadoras, vamos ver agora específico EPL concursos, bom? Então vamos que vamos. Vamos aqui. A nossa primeira questão, que é uma questão de 2016, de nível técnico, diz o seguinte: assinale a única alternativa correta em relação à regência. Então, quando a gente fala de regência, a gente já sabe que existe a regência nominal e a regência verbal. Então, ora, é o nome que pede, né, o complemento com preposição. Ora, é o verbo que pede aí o complemento. Quando for o verbo que for a regência verbal, aqui a gente tanto pode ter com preposição e sem preposição. Agora, quando for regência nominal, vai ser sempre com preposição. Então, diante disso, a prova pediu para vocês uma questão de regência, e lembrando que no nosso caso de CFOA, nós não temos análise sintática, a nossa prova é só morfologia e regência de concordância, tá? Não temos. E se não temos, o que vai acontecer? A gente já sabe que toda vez que fala de regência, você vai lembrar que isso significa que é emprego de preposição. Emprego de preposição. Aí, geralmente, na questão, ela fica errada porque tem preposição a mais. Por exemplo, é um verbo transitivo direto e aí coloquei uma preposição, então ficou a mais. Ou eu tenho um erro de regência porque eu tenho preposição a menos. Por exemplo, é um verbo transitivo indireto e eu não coloquei a preposição, então é chamado preposição a menos, ok? Ou nós temos, por exemplo, o verbo ou o nome está pedindo a preposição com, eu coloquei o em. Está pedindo por, eu coloquei para ou a. Então, seria a preposição errada. Muito bem. Então, vamos aqui. Aqui eu tenho na letra A. Se é regência, pode ser, como eu falei, pode ser o verbo ou não. Todos os historiadores referiram-se a Cleópatra, né? Cleópatra. Faz tempo que eu não falo esse nome. Muito bem. Então, quem se refere a algo, a alguma coisa, a alguém. Bom, o que a gente viu? Que esse verbo, ele pede a preposição a. Certinho? Nesse caso aqui, o a tá ok. Eu já preciso saber que será que eu vou ter aí crase diante do nome de Cleópatra? Bom, eu tenho que pensar que Cleópatra, tô gostando de falar, né, povo lindo? É um nome de mulher. E é um nome de mulher que é um nome famoso, né? Então, toda vez que o nome for famoso, ou a mulher já morreu, tipo Joana d'Arc, né? Ou qualquer mulher famosa que já morreu, né? Irmã Dulce. Aí a gente não coloca crase, porque a gente não tem intimidade com quem morre. Mas pode ser também, Paulinho, simplesmente uma mulher famosa. Por exemplo, Ivete Sangalo, né? Cláudia Raia. Qualquer mulher famosa que você conhecer aí, né? Marisa Monte. É famosa? Não tem crase, tá bom? Então, assim, o que eu já percebo? Que pode até ser que as outras que tenham uma outra questão, mas a princípio essa questão tá certa. Agora, é claro que se você tem dúvida, o que você deveria fazer? Deixar. Vá ver as outras, depois você volta aqui. Então, o que eu faço aqui na letra B? Assistimos. Nós assistimos vários filmes, povo lindo. O verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, quem assiste, assiste a algo. Então, é um verbo transitivo indireto, pediu a preposição a. Então, tá faltando a. Então, a letra B está errada, porque é preposição a menos. Está faltando preposição aqui. Né? Assistimos a vários filmes. Está faltando a preposição a. Muito bem. Letra C. Os candidatos aspiravam a uma vaga naquela empresa. O verbo aspirar aqui significa que a pessoa deseja uma vaga, que a pessoa quer, que a pessoa almeja.
Então, povo lindo, toda vez que aspirar significar isso, ele vai ser sempre, toda vez, verbo transitivo indireto. E se ele é verbo transitivo indireto, vai pedir a preposição a. Aspirava a uma vaga. Então, está com preposição também a menos. É um verbo transitivo indireto, tá bom? Então, pediu a preposição a. Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Ó, o rapaz pagou a conta ao restaurante. Ó, povo lindo, de cara você já percebe se está errado. Sabe por que está errado, prof? Porque quando eu digo que pagou a conta e tem um crase, quer dizer que aqui que eu tenho A mais A. Então, um A é preposição. E quando eu digo que pagou ao restaurante, eu já sei que isso aqui é A mais O. Ora, então eu tenho preposição nos dois. Isso é impossível acontecer. Quando você tiver um verbo que é transitivo direto e indireto, um complemento tem e o outro obrigatoriamente não tem, né? Quando um tem, o outro não tem. Então, o que eu tenho aqui? Pagou. Aqui, ó, quem paga, paga algo, paga alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. A conta foi o algo pago, então não tem essa crase aqui. Por quê? Porque isso aqui é somente objeto direto, tá? E ao restaurante é o objeto indireto. Sempre que você usar verbos como pagar e perdoar, sempre que for a coisa, é a parte direta. Quando for a pessoa ou o que representa a pessoa, vai ser a parte indireta. Tanto é que tem uma frase bíblica que diz que Deus, que Jesus, perdoa ao pecador, mas não ao, né? Mas não o pecado, tá bom? Porque é um direto e outro indireto. Então, tá errado também. E aí, a gente vai para a letra E, que diz que ninguém aspirou ao pó. Povo lindo, esse aspirar, no sentido de dissolver, de cheirar, ele é verbo transitivo direto, sempre, já é. Bastou você memorizar. Porque essa prova de EPL concurso é uma prova que tem um cunho mais, ela está mais no decoreba. Então, ela gosta das particularidades dos mimimis. Então, todas aquelas tabelas que nós vimos na aula teórica, o que acontece? Agora nós temos, né, que dar um foco maior, por exemplo, a dupla regência, como aspirar, como verbo assistir, que tem aí, né, a dupla regência, é importante saber. Então, isso aqui não tem este A, essa preposição. Então, aspirou o pó da sala, isso aqui é só objeto direto. E aqui nós encontramos preposição a mais. Não deveria ter e tem. Maravilha, só não tivemos preposição errada. Então, povo lindo, diante disso, vimos que realmente a letra A é a questão, né, correta. Que diante não de mulher famosa, celebridade ou uma mulher que já morreu, não há crase. Então, refere-se a, tá perfeitinho aí. E a prova pediu a questão correta, tá bom? Maravilha? Vamos que vamos? Vamos para a questão de número 2. Vamos gabaritar essa prova, né? Nossa prova tá aí, tá chegando. EPL concursos, mais uma questão. Agora é uma questão com nível superior, que diz o seguinte: assinale a única. Olha a importância de conhecer a prova, de conhecer a questão da prova, como vai ser. O estilo de enunciado é muito importante que você saiba. Ele fala a única alternativa, aí você agora fica atento. Em que não, olha o não, povo lindo, em que não se observa a norma culta da língua. Olha só, então, o enunciado de PL é bem interessante, porque enquanto a questão anterior, ele pediu a questão correta, não é, ó, ele pediu a única alternativa correta em relação à regência, aqui agora, ele fala a única alternativa em que não se observa a norma culta. Então, se eu não observo a norma culta em relação às regras de regência, eu estou dizendo que eu estou procurando a questão errada. O que está errado aqui? Não é? Já que não observa a norma culta, é porque está errado, né? Olha bem, então vamos ver aqui, ó. Todos nós obedecíamos ao regulamento da prova. Aqui, povo lindo, é o verbo obedecer. E o verbo obedecer ou desobedecer, não importa. Ele é sempre verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a algo, a alguma coisa, a alguém. Quem desobedece, desobedece a algo, alguma coisa, a alguém. Então, é um verbo que vai ser sempre verbo transitivo indireto. Mas temos que ter atenção. Por quê? Porque esse é um verbo que nós falamos muito errado no dia a dia. A gente diz assim, ó.
O aluno obedece a professora. Aí a gente fala, o aluno obedece o professor. Será que isso está certo, povo lindo? O filho obedece o pai, então o filho obedece a mãe. Olha, povo lindo, tá errado, porque quando eu digo a mãe e a professora, acontece que aí tem crase. E na linguagem oral, a gente não vai ficar pronunciando duas vezes, né? Só que quando eu pronunciar o masculino, eu tenho que ter ao professor, ao pai, tá bom? Então fique atento, que é um verbo com vício de regência. Maravilha? Então aqui, povo lindo, como eu estou procurando errado, isso tá certo, ó. Olha o ao aqui. Então eu já sei que isso aqui é objeto indireto. Pediu a de obedecer mais o de o regulamento, certa, mas nós estamos procurando a questão errada, né? Olha aí. Joana namorava Pedro há anos. Bom, povo lindo, uma questão dessa, muitos de nós pensaríamos errado. Olha o mimimi danado aqui. Como é que a gente fala no dia a dia? A gente diz que namora com algo, namora com alguém, né? E a gente não namora com, a gente namora alguém. Então, Joana namorava Pedro, certinho. Não tem um erro nenhum aí. Namorava alguém. Isso aqui é verbo transitivo direto. Pedro, objeto direto. Não é? Ó, essa tá certa, mas estão procurando que tá errada. Essa tá certa, mas estão procurando errada. Então, não vai ser essa daí. Agora, os paramédicos assistiram a vítima do acidente imediatamente. Muito bem. Vamos deixar essa questão da letra C aí e eu vou analisar as outras questões. Depois eu falo para vocês o que aconteceu. E digo mais. Essa organizadora, infelizmente, elas erram muito gabarito. Muito, não é pouco não. Coloca dizendo que tá errado, tá certo, tá certo, tá errado. E essa questão aqui é uma questão que vai ter mais ou menos aí esse aspecto. E tem a ver com a letra C. Então eu vou pular a letra C. E vou dizer para você o seguinte. Olha o verbo perdoou. Eu falei para você que o verbo pagar e perdoar, sempre que você pagar ou perdoar, você vai pegar ou perdoar a coisa. E você vai pagar ou perdoar a pessoa. E vai ter preposição. Aqui diz que o rapaz perdoou os erros do seu amigo. Povo lindo, aqui esse verbo perdoar, como o erro é a coisa, não é? Aqui é a coisa em si. Aqui quem perdoa, perdoa algo, perdoa alguma coisa. Verbo transitivo direto. Não é? Verbo transitivo direto. E aí, quando eu disse que ele perdoou os erros, tá certinho, né? Tá certinho aqui, ó. É o objeto direto. Aí, se eu falar que ele perdoou alguém, aí ele perdoou a alguém. E aí, desse caso, eu não tenho erro nenhum. Então, aqui tá certo, mas a prova tá perguntando uma questão que esteja errada, né? Então, vamos mais uma. Joaquim pagou a conta ao restaurante, olha aí. Como nós estamos na prova de PL, a gente está aqui, só para você analisar, em outra prova. E aqui, ó, é a mesma frase. Só a única coisa que tá, aqui tá o rapaz, pagou a conta ao restaurante, e aqui eu tenho Joaquim. Então, você pode ver, não estou falando mal, mas também não posso deixar de falar as verdades dessa organizadora. A organizadora de uma prova de nível técnico para uma prova de nível superior, ela só trocou o nome. Um ele colocou Joaquim, outro colocou rapaz, né? Aqui, ó, Joaquim pagou a conta ao restaurante. A mesma questão. Na outra ele colocou crase em a conta e deu errado. E aqui tá certo. O verbo pagar, eu pago a coisa, objeto direto, e pago a alguém, objeto indireto. Logo, aqui ele está como verbo transitivo direto e indireto. Então, essa questão também está certa, mas está errada porque a prova pediu o quê? Uma questão que está em desacordo, que está errada. Aí, olha que vem aqui a pegadinha. Os paramédicos assistiram, olha o verbo assistir, a vítima do acidente imediatamente. Olha, povo lindo, é o seguinte. O verbo assistir, quando ele é de ver, de presenciar, é obrigatória a preposição. Então, se tiver que ter crase, vai ter, né? Então, a obrigação é obrigatória porque assiste a algo, alguma coisa, alguém. Se for feminino, tem. Agora,
Quando esse verbo assistir for no sentido de prestar assistência, de ajuda, aí tanto ele pode ser direto como ele pode ser indireto, tá certo? Mas a gente usa mais como direto. Então, na hora que eu digo que os paramédicos assistiram a vítima do acidente imediatamente, eu estou dizendo que os paramédicos cuidaram, prestaram assistência, não é isso? E aí, nesse caso, esse verbo aqui está como verbo transitivo direto. A vítima do acidente é o nosso objeto direto. Se eu tenho a vítima, eu digo a vítima, eu tenho um artigo. E como é verbo transitivo direto e aqui está artigo, está certo, não está? Mas eu quero que você saiba que a prova considerou essa questão errada. Por quê? Porque ela considerou o verbo assistir como se fosse verbo transitivo indireto. Acontece que assistir, de prestar assistência, de presenciar ou de cuidar, pode ser direto como pode ser indireto, mas é mais usado como direto. Aí eu pergunto a você, se isso está certo, né? E a prova pediu a questão errada, eu já sei que essa questão foi o quê? Foi uma questão anulada, né? Essa é a questão, na verdade, se a prova pediu que não observa a norma culta, nós não tivemos a resposta correta aqui. Por quê? Porque está tudo certo. Mas lá no gabarito, ela usou a letra C como certa, aí depois que o aluno recorreu tal, foi uma questão anulada, porque aqui eu não tenho nenhuma questão errada, as questões estão todas certas, tá? Então, por isso que essa questão aqui na letra C, aqui essa questão número 2, não tem nenhuma questão errada, está tudo certo, tá? Está tudo certo, mas como ela disse que era errada aqui, tá certo. Moral da história, essa questão foi anulada por não haver uma resposta que contemplasse o enunciado, tá bom? Então, foi anulada. Questão anulada, porque todas as alternativas estão corretas. Estão corretas. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E isso é péssimo, porque você que acertou e o outro que não acertou, geralmente quando anula, todo mundo ganha ponto. Bom, vamos aqui à questão de número 3. A nossa questão aqui de número 3 diz o seguinte: com relação às regras de regência, né, portuguesa, assinale o que for incorreto. Então, a prova agora está pedindo. Então, você já viu que cada questão, ela usou um jeito diferente de falar. O correto, incorreto, de acordo. Bom, então vamos ver o que está incorreto e está incorreto aqui. Aí a prova diz assim, prefiro. Paulinho, quando você fala que prefere, quem prefere algo a algo. Verbo transitivo direto e indireto. Esse verbo preferir, ele não aceita essas intensidades, essas expressões de intensidade 1000 vezes, muito mais, menos. Ele não aceita. Quem prefere algo a algo. Então, se eu prefiro o Guaraná, objeto direto, a Coca-Cola, objeto indireto, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Mas o que está errado é quando eu digo 1000 vezes. Então, essa questão da letra A aí já está errada, tá? Aqui está errada. Por isso, vamos ver se essa questão vai estar tudo ok ou vai estar anulada. Na letra B, lembre-se das coisas importantes. Lindíssimos e lindíssimas, o verbo lembrar, assim como o verbo esquecer e recordar, toda vez que ele for conjugado com a ajuda de um pronome oblíquo átono, que é o me, né? O me. Essa semana eu aprendi melhor o me, né? Que depois de 20 anos em Campinas e essa fase de adaptação, eu ainda falo me, mas eu vi, né? Não é mim, é me. Aí a prova tá pegando. Me, se. Aí é o seguinte, então lembre-se das coisas importantes. Então aqui, povo lindo, quem se lembra de algo, verbo transitivo indireto.
Se eu colocar o pronome oblíquo átono, aí vai pedir a preposição de, né? Preposição de. Então, aqui tem, isso é o objeto indireto. Então, como a gente está procurando errada, a gente já encontrou. Então, isso aqui está certo, né? Ou seja, está certo, mas está errado, porque a certa era a errada que estava certa, era a questão aqui de cima. Então, ok. Agora, lembre as coisas importantes. Então, é a mesma frase, só que agora eu não coloquei o pronome, então esse lembre aqui passou a ser verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, as coisas importantes passou a objeto direto. Essa não é a questão que está certa, mas não é a nossa resposta, que a prova que é a questão errada. Muito bem. Letra D. Pague suas contas sempre em dia. Então, pague suas contas sempre em dias. E aqui, povo lindo, ó. O verbo pagar, quando for pagar a alguém que tem preposição. Quando for o algo, não tem. Então, aqui está como verbo transitivo direto. Suas contas, objeto direto. Então, aqui também está certo, mas não é a resposta correta que nós estávamos procurando. Bom? E João namorava Maria. Olha aí. Olha os verbos se repetindo. Todos os verbos que têm ou dupla regência ou verbo que tem mimimi, que você tem que memorizar. Então, vamos nessa. Namorar, a gente tem mania de dizer no dia a dia que namora com. Então, eu não namoro com alguém, eu namoro alguém. Eu não namoro um pedaço de bolo na vitrine. Eu não namoro com um pedaço de bolo, eu namoro um pedaço de bolo. Tá bom? Então, aqui é verbo transitivo direto, né? Maria é o objeto direto. Então, essa é a resposta certa, mas estava procurando errada. E a resposta errada é a letra A. Tá bom? Vocês estão pegando agora o ritmo aí dessa organizadora EPL Concursos, que vai fazer a nossa prova de CFOA. Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos fazer mais uma questão aí. Aqui é uma prova agora de nível médio. EPL Concursos também. Em relação às regras de regência, aí agora ele falou regência nominal e verbal. Você pode ver que nas outras não tinha falado, mas quando falar sua regência pode ser uma coisa ou outra. Assinale a alternativa em desacordo, tá vendo? Em desacordo com as regras gramaticais. O que a gente percebeu? Que cada enunciado ele usou diferente, então não é tudo igual. Às vezes ele quer correto, às vezes ele quer incorreto, às vezes ele fala desacordo, às vezes ele diz que não está de acordo, né? Então, aqui ele está dizendo que está em desacordo. Se está em desacordo é porque está errado. E aí, a gente tem aqui na letra A dizendo assim, ó. Prefiro muito mais Coca-Cola do que Guaraná. Agora, pensa, povo lindo. A questão que nós terminamos de fazer, aí a gente não quer falar mal da prova. Mas observa, nós fizemos aqui essa questão de nível superior. Tá vendo? Que está dizendo que prefiro 1000 vezes Guaraná Coca-Cola. Aí você vem para uma prova de 2013, né? De nível médio, e a prova coloca praticamente a mesma frase no mesmo lugar. Olha o que ela fala. Prefiro muito mais Coca-Cola do que Guaraná. Olha, a frase não era isso? Estava dizendo que preferia 1000 vezes o Guaraná à Coca-Cola? E agora o que ela fez? Prefiro muito mais Coca-Cola do que Guaraná. Povo lindo, não existe isso. Eu não preciso dessas expressões de reforço de intensidade quando eu usar o verbo preferir. Esse verbo preferir já significa isso. Quem prefere, prefere algo a algo. Então, eu vou puxar a sardinha, a brasa para minha sardinha. Eu prefiro português a matemática. Olha, então eu não preciso, quando eu digo que eu prefiro português a matemática, eu estou dizendo que português é aquilo que eu prefiro e matemática é o que eu não prefiro. Então, se eu prefiro Coca a Guaraná, o que eu prefiro? Eu prefiro Coca. Guaraná eu não prefiro. Então, eu não preciso dizer muito mais, nem do que, nem 1000 vezes, ok? Então, fica atento aqui a essa questão. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Coca-Cola é o objeto direto e Guaraná é o objeto indireto. Então, aqui, povo lindo, onde eu estou dizendo Guaraná, eu tenho que dizer prefiro Coca a Guaraná. Então, é só colocar a preposição a aí e fica tudo certo. Então, como a prova disse que era uma questão que estava em desacordo,
Já chamo, porque isso aqui não está de acordo, não. E aí vê que coincide que também era a letra A lá no outro, na letra A. Prefiro 1000 vezes o Guaraná, a Coca-Cola. Até a letra alternativa está parecida, tá? Você, você que está aí estudando, né? Cada aluno, cada pessoa. Você está aí na sua casa estudando, ou no seu trabalho, não importa. Você está vendo aí como essa organizadora, em 4 questões, aí repetindo os mesmos verbos, fazendo a mesma coisa, né? Como você teve uma aula teórica completa, você estará preparado no dia da prova, tanto para uma regência que você simplesmente pergunte ao verbo, como uma regência como nós estamos vendo essa aqui, a decoreba, né? Então, essa questão está errada, mas é a alternativa correta, porque a prova pediu em desacordo. Agora, vamos ver a letra B. O professor informou a data da prova aos alunos. Aqui, Paulina, esse verbo informar, ó, que informa algo, informa alguma coisa a alguém. Então, qual foi o algo que ele informou? A data da prova. A data da prova é objeto direto. Aos alunos é o objeto indireto. Acontece que esse verbo tem um certo mimimi, porque a gente pode usar tanto informar algo a alguém, como informar alguém de algo. E aí você vai ver que na letra C, a prova faz exatamente isso, né? O professor informou os alunos sobre a data da prova. Então, aqui, ó, se a pessoa não sabe disso, ela poderia achar que essa questão está errada. Então, aqui ele informou alguém sobre algo. Então, alguém aqui, os alunos, objeto direto. Sobre, olha a preposição, aqui é objeto indireto, tá? Então, o sobre aqui é a prep, é a preposição. Então, é possível neste verbo, como nós vimos na aula teórica, assim como o verbo, por exemplo, ensinar, né? É também um verbo assim, que a gente pode, né, usar de um lado ou seja, colocando tanto a pessoa como objeto direto ou indireto. Tanto faz, tá bom, povo lindo? Muito bem? Muito bem. Bom, então aqui tá certo, mas a resposta aqui é errada, já chamo letra A. Letra D. Paguei a conta com o cartão de crédito. Muito bem. E agora? Quem paga, paga algo, paga alguma coisa? Então aqui é verbo transitivo direto. A conta, objeto direto. Então tá certo. Com o cartão de crédito é o quê? É o meio, o instrumento, né? É o modo, tanto faz. Mas aqui no meu objeto direto é só a. Então tá certo, só que estava procurando errado. Agora, ó, o verbo pagar de novo. Ó. Paguei ao funcionário do restaurante. Tá vendo? Agora, o que acontece? Aqui você usou o verbo transitivo indireto. Então, eu poderia dizer que eu paguei a conta ao funcionário. Mas como a questão separou, aqui eu tenho o objeto indireto, que é a pessoa, né? Então, aqui lembrando, aqui é a coisa. E aqui é a pessoa. E aqui é a pessoa. Então, toda vez que for pessoa, é a parte indireta. Quando for a coisa, é a parte direta. Então, tá certo, mas a gente está procurando aí a questão errada, né, povo lindo? Muito bem. Então, fizemos aí 4 questões da organizadora EPL, né, que vai ser a organizadora da sua prova de CFOA, e vamos tomar um café, uma água, e a gente volta daqui a pouco, ok?